Boa tarde, estamos aqui no podcast da Escola Ulisses Matozin e é com grande satisfação que nós recebemos aqui a conselheira tutelar, Leandra Brito, veio nos prestigiar com sua presença, veio nos esclarecer alguns questionamentos dos nossos queridos alunos, Isadora e Vinícius. E estamos aqui. Seja bem-vinda, Leandra. Gente, obrigada. Eu agradeço pelo convite, né? E o Conselho Tutelar está sempre de portas abertas para poder, né, estar recebendo esse convite. Eu vou colocar agora esse mês Maio Laranja, a gente está trabalhando com algumas palestras e estamos aí à disposição. Obrigado, meninos. Que bom a gente conhecer esse projeto na escola. Isso é uma porta que se abre para muitos sonhos e que poderão ser realizados, né? Então, muito obrigada. E é o objetivo, né, Leandra, da Escola Ulisses Matozin, né, trabalhar trazendo os alunos para dentro, né, dos movimentos, né, que a escola tem, das ações, dos projetos. Isso é muito importante aqui. Isso é muito legal, porque é visando, né, o presente agora e o futuro, que são esses meninos aqui que estão e que vão construir o nosso futuro aí mais para frente, que daqui a pouco nós deixamos de estar aqui e aí é vocês que vão conduzir. E para continuar, nós vamos deixar que nossos alunos, né, Isadora e Vinícius, possam tirar suas dúvidas, né? Eu creio que eles têm bastante curiosidades, né, a respeito do Conselho Tutelar, qual é a função, né? Por que existe o Conselho Tutelar? E eles criaram bastante coisa e a expectativa é das melhores possíveis para esse bate-papo hoje. Bom, primeiro, o que é o Conselho Tutelar? O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão que cumpre pelos direitos de criança e adolescente. Quando o direito da criança e do adolescente está sendo violado, o órgão Conselho Tutelar é o que adentra para poder valer o direito de vocês. Os municípios são obrigados a abrir um Conselho Tutelar? São. Existe uma quantidade, né, de moradores no município e quando tem essa quantidade de moradores, tem que haver uma sede do Conselho Tutelar. Leandra, mas tem municípios pequenos que não existe o Conselho Tutelar. Mas aí tem as cidades maiores vizinhas que tem o Conselho Tutelar que vai fazer esse atendimento se lá houver necessidade. Como é escolhido o conselheiro? O conselheiro ele é escolhido através do voto. Quem é apto a escolher o conselheiro tutelar é aquele adolescente que já tem de 16 anos, já tem o seu título de eleitor. Então é um processo de escolha, mas é um processo de escolha democrático, no qual o menino a partir de 16 anos tem o direito de escolher o conselheiro tutelar da cidade. Quando é escolhido o conselheiro, ele é obrigado a participar? Quem? O adolescente, você fala? Não, eu digo, tipo, foi votado, ele ganhou a votação, mas ele é obrigado a participar ou não? O conselheiro que foi candidato. eleito? Isso. Não, então, como é que funciona o Conselho Tutelar nesse processo? Existe o processo de escolha, não é um voto obrigatório, é um voto facultativo, no qual você vai escolher lá o conselheiro, independentemente da idade. Porque para a escolha de um vereador, é um voto que ele é obrigatório. Se você não vota, você vai ter que justificar e às vezes paga até multa por isso. Mas para o conselheiro tutelar, não. É um voto facultativo. Não é obrigatório. Então, a partir do momento que o conselheiro, né, ou o candidato que se colocar à disposição para a escolha do conselho tutelar, ele foi escolhido, ele vai trabalhar. Se ele achar que lá não se encaixou, que zelar pelos cumprimentos de direito de criança e adolescente está difícil, se ele querer sair, existe os 10 suplentes que irá assumir a cadeira do conselheiro que desistir. Então, Leandra, aproveitando, quantos conselheiros assim, o município de Ji-Paraná tem hoje atuando para atender a demanda dessas crianças e adolescentes do nosso município? Então, eu acredito que Ji-Paraná está com mais de 150 mil habitantes, né, na cidade. Então, hoje nós temos 2 conselhos tutelar, um no 1º distrito e um no 2º distrito. E esses conselhos tutelar são compostos por 5 conselheiros.
Então um total de 10 para atender todos esses 150, em média 150 mil habitantes. Isso. Nossa, não é pouco não, Leandra? A gente já almeja, né, que seja criado o terceiro conselho tutelar. Ariquemes já tem 2 conselhos tutelar, Vilhena, Porto Velho tem 5 conselhos tutelar. Então, eu acredito que aí para o terceiro distrito, né, a gente pense sim e no futuro em pensar em mais um conselho tutelar, porque a demanda ela só vem aumentando. Lógico que às vezes o conselheiro tutelar ele sai um pouco da sua demanda até para buscar e ajudar aquele adolescente, aquela criança que necessita. Então, se a gente tem um conhecimento e se a gente pode fazer, por que não fazer? Né? Então, esse ano de 2024, os conselheiros que estão são conselheiros que foram escolhidos no ano de 2023. Eu sou conselheira veterana, gente. Eu já estou no meu 4º mandato de conselho tutelar. Eu acredito que um pouquinho é do trabalho que a gente desenvolve, um pouco da sorte também e do conhecimento que a gente tem. Então, assim, a gente acredita, sim, que a demanda está crescendo e que no futuro a gente com certeza vai estar pedindo aí para ser criado um terceiro conselho tutelar para a cidade de Paraná. Muito bem. Quais são os direitos e deveres da criança e do adolescente? Eita, vocês conhecem só os direitos ou não? Ou não conhecem os direitos? Porque quando fala do Estatuto da Criança, acredita-se que só há direito. Todos nós e vocês, sujeitos de direito, têm direito à vida, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer e entre outros mais. Então, quando se fala, principalmente no direito à educação, esse direito é um direito fundamental, embora o mais principal para mim seja a saúde, mas a educação é um direito fundamental de vocês. Então, se vocês têm esse direito à educação e eu, como zeladora de direito, se esse direito de vocês forem violado, eu vou cobrar da Secretaria de Educação e se não for atendido, eu vou cobrar do Ministério Público e do Judiciário que esse direito de vocês seja garantido. Então, esse é um dos principais direitos que o Conselho mais adentra, mais trabalha, porque ainda, infelizmente, no nosso município, nós estamos com criança e adolescente fora de sala de aula por falta de professores e às vezes até do espaço escola. Então é uma das nossas demandas que nós estamos aí brigando, né, e cobrando tanto do município quanto do estado, mas também é dever de vocês, esse é um dever. Então, quando se fala de direito, todo direito por trás dele tem um dever. E é o dever de vocês permanecer na escola, de vocês estudarem, de vocês participarem das atividades escolares e o dever também do pai de vocês, tá? Quando forem convidados para vir para a reunião escolar, os pais têm o dever de participar e buscar saber como que está a vida escolar de vocês. Então, esse é um dos direitos, estudar, e cabe a mim também, se for violado, garantir, e o dever de vocês, né, participar da vida escolar e a família também. É interessante, né, Leandra, quando você fala direito à educação, né? Aí eu já trago, como eu sou educadora, né, há tantos anos, aí a gente já pensa uma educação de qualidade, né? Quando a gente fala em educação, não é aquela educação pela metade, é uma educação de qualidade, né? A fim de garantir um aprendizado, né, que tenha sucesso, né? No final dos estudos ele possa adquirir aí um bom emprego. Isso é importante, né? Eu tava esses dias estudando um pouco sobre o ECA, né? E vendo que realmente lá traz bem assim, bem direitinho a questão do direito e lá do dever. Nós vivemos assim no espaço escolar, a gente às vezes sente muito isso muito determinante. Parece que o aluno ele só tem o direito de fazer isso, mas ele na contramão ele não vê que ele tem dever a ser cumprido. Então é como se a gente falasse uma coisa e por trás não tivesse a obrigação dele fazer aquilo, né? O espaço escolar também é um dever de vocês cuidarem, entendeu? Se vocês quebrarem alguma coisa pública,
Se for um adolescente, a escola ela tem também, né, o direito de ir lá, registrar, chamar a família e vocês repararem o dano. Então, se tem o direito, tem o dever. É igual a criança e o adolescente, eles têm direito à moradia, de ter direito à família, aos seus cuidadores. Quem são os cuidadores? Os responsáveis, pai, mãe, e às vezes tem aquele adolescente ou aquela criança que tem um responsável, a avó, o tio, e as famílias agora agregadas, né, que eles falam. Mas assim, qual é o dever de vocês em casa? Poxa, vocês dormem no quarto, vocês têm o direito desse quarto, né, vamos colocar assim, ou lá onde dormem o ambiente. Então vocês também têm o direito de arrumar, vocês têm o direito e o dever de ajudar a mãe em casa, o serviço em casa também é uma obrigação da gente. Ai, Leandra, mas não é trabalho infantil? Não, não é trabalho infantil, tá, gente? Isso aí eu falo pra vocês, vocês têm esse dever de ajudar lá em casa, de lavar uma louça, de ajudar a mãe a limpar uma casa. O trabalho infantil é em outra modalidade. É quando a criança, às vezes, não tem condição de carregar um balde d'água e tá lá, às vezes, tirando leite com 5 anos de idade, com 8 anos de idade. Eu sempre costumo dizer que as pessoas que dizem, as pessoas que hoje em adulta falam assim pra mim: ah, Leandra, mas eu fiz e não morri. Mas eu acredito que guardou traumas, trouxe traumas pra vida adulta, porque não esqueceu, né? Que com 5 anos de idade levantou, tirou leite, fazia chuva, sol, mas aí tava lá um menino. Ótimo, aqueles que sobreviveram, mas quantas violações nesse menino que trabalhou lá quando criança, quantas violações de direito teve? Seus direitos trabalhistas não foram assegurados. Então, não confunda, o serviço de casa é uma obrigação nossa. Tanto eu, quanto meus filhos, quanto a minha filha, eu cobro não, tem que ajudar a lavar a louça, até para aprendizado. Afinal de contas, nós não vamos ser criança nem adolescente para sempre, não vai ter pai e mãe para sempre, né? Então, que bacana, né? Esse depoimento, né? É muito importante porque a família também tem que ter esse conhecimento. A família precisa saber, né? Claro que quando você contou aí, Leandra, uma criança de 5 anos que vai para o curral, né? Ou faz outra atividade qualquer que não esteja compatível com a idade dela, ela deixa a infância para trás. E os traumas são irreversíveis às vezes, né? Isso é interessante. Isadora, tem alguma coisa, né, falar a respeito, né, da idade, né, do trabalho? Sim. Com quantos anos o adolescente pode ser o menor aprendiz? Na idade de 14 anos. O ECA, ele fala que o adolescente, para ingressar, né, lá no serviço como adolescente, como menor aprendiz, é na idade de 14 anos. Ah, Leandra, mas com 13 anos? Não. Porque nessa idade, quando você entra como o jovem aprendiz, você entra com seus direitos garantidos. Direito trabalhista, o direito a estudar, o direito a fazer um curso. Então, olha que bacana. Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento em que um adolescente de 14 anos, ele pode e deve. Eu acredito que as empresas ela têm que fazer parceria. Nós precisamos que esses meninos já ingressem, né, no mercado de trabalho, mas com o direito garantido, direito trabalhista garantido. Eu já atendi meninos que trabalhavam com o pai e o conselho tutelar ali cobrando, né, que aquele menino ele tinha que estar inserido na escola e da forma que ele estava trabalhando não era uma forma legal. Esse menino se acidentou, depois o conselho tutelar teve conhecimento e ele não ficou assegurado pelo INSS. Se é uma coisa mais séria, se é um menino que fica numa cadeira de roda, e aí como é que vai ser? O asseguro dele do trabalhista ele não vai ter, porque está trabalhando informalmente. Então, o adolescente com 14 anos, ele pode ingressar no mercado de trabalho, mas na forma de adolescente aprendiz. Muito bom, interessante demais, nossa. Já estou agradecendo também, né? Os esclarecimentos são maravilhosos. Obrigada, Leandra, mas vamos continuar aí. Vinícius, tem alguma coisa aí? Suponha que uma criança ou adolescente é deixada sozinha em casa por necessidade dos pais para estudar ou trabalhar. Como o Conselho Tutelar lida com essa situação? Então, há muitos mitos, né, de o adolescente ou a criança ficar como menor, eles usam esses termos, incapaz, abandonado, porque a mãe saiu para trabalhar e ficou. O adolescente de 15 anos, de 16 anos, ele consegue muito bem em casa esquentar uma comida, tomar um banho e ir para a escola.
Então, isso não é considerado o abandono de incapaz, tá, gente? O abandono de incapaz é quando o seu responsável sai de casa e deixa uma criança de 1 ano sozinha por horas, né? Que às vezes o pai sai, a mãe sai, passa a noite. Eu já atendi criança de 2 anos que a mãe saiu, ele acordou no meio da madrugada, abriu a porta e foi para a rua. Quando a conselheira foi acionada, essa criança não sabia dizer nem aonde morava, então é um abandono de incapaz. Então aí é aplicada a medida. Mas um menino de 15 anos, que a mãe ou o pai trabalha, e ali ele fica responsável pelo irmão de 10 anos, não é considerado abandono de incapaz, porque esse adolescente de 15 anos, ele é capaz, ele consegue, né, fazer os seus trabalhos ali, que é um ensinamento que a família dá, para ele ficar em casa e com suporte ao irmão. Tá bom? Isso aí a gente tem que saber o que é mito e o que é verdade. Então, esse adolescente que fica em casa e ele é capaz de fazer, de se manter, isso aí ele pode. O que não pode é um incapaz mesmo, que não consegue beber a água, consegue fazer a mamadeira. Já pensou uma criança de 1 ano passando o dia inteiro? Aí é um abandono de capaz, é considerado um abandono de capaz. Aí o conselho tutelar, se for acionado, ele vai atuar, mas ele vai registrar, vai pedir registrar ocorrência, porque aí já é até um crime, né? Deixar uma criança que não consegue nem fazer o seu próprio alimento sozinha em casa. Muito bom, muito bom. Suponha que aconteça uma violência sexual com uma criança ou um adolescente e a escola detecta o problema. Como o conselho age? Então, a partir do momento que na escola fica sabendo de um crime, violência sexual, ele vai informar o conselho tutelar vai adentrar, vai comunicar a família, vai ser registrada a ocorrência, porque se houve um crime, é a polícia que vai fazer a investigação, ou a própria escola pode acionar a polícia, tá? Não precisa ser direto o conselho tutelar, não. Pode chamar a polícia, pode se fazer o boletim de ocorrência, e agora tem a escuta, a lei da escuta especializada. Quando a criança ou o adolescente se sentir à vontade de procurar a professora, a orientadora, às vezes a merendeira, quem ele se sentir à vontade, e ele contar o fato, vai ser registrado para essa criança não ficar sendo revitimizada. Então ele vai narrar esse fato no papel, aquilo ali é o que vale. Chegou a polícia, vai levar para a delegacia, vai registrar a ocorrência e a gente vai pedir que seja investigado para saber o que realmente está acontecendo, né, com essa criança e com esse adolescente, com uma suposta ou até mesmo já com a violação comprovada do abuso sexual. Então, aproveitando a pergunta da Isadora, é uma coisa repugnante, né? Quando a gente trata assim de criança e adolescente, a gente tem que zelar por eles, né? É por isso que nós estamos aqui, os adultos, para zelar pelas crianças, né, e pelos adolescentes. É o papel nosso, né, como sociedade. E eu penso, né, que quando você está num ambiente escolar e acontece tudo isso, né, o conselho, eu queria saber assim, o conselho também faz sua parte, né, de acompanhamento depois que a criança é atendida lá. Ela é encaminhada para algum órgão, não é? O conselho ele vai aplicar a medida, né? Mas assim, não também eximindo que a delegacia também aplique essa medida. A gente tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e psicóloga, para fazer o atendimento, para fazer o acompanhamento, porque uma vítima de abuso sexual leva isso pro resto da vida. Então, não é que vai tirar isso dele, mas que vai amenizar essa dor, que vai trabalhar para que essa criança ou esse adolescente, na vida adulta, olhe para essa violação repugnante que a gente sabe e tenha uma vida, um desenvolvimento melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, o conselho ele acompanha também, né? A gente faz notícia de fato, encaminha para o MP, para também ser cobrado da polícia. Tem também a lei do menino Bernardo, que se o violador do direito estiver dentro de casa, de imediato o conselho ele tem esse poder e também a polícia, mais certo ainda, de pedir que esse abusador, esse suposto abusador, seja retirado da casa, no qual a criança ela não pode sofrer essa penalidade de ser afastada, mas sim dessa pessoa que vai ser investigada, ser afastada da casa. Então, todas as medidas que o conselho puder tomar de aplicação de medida, o Conselho Tutelar de Paraná aqui é bem atuante, tá? E eles
a gente toma a frente e a gente vai aplicar sim essa medida, encaminhando, requisitando, não para tirar a dor, porque isso aí é, né, mas para amenizar, para esse desenvolvimento dessa menina ou desse menino, porque olha só, meninos, o abuso sexual não acontece só com as meninas não, tá? Aqui em Paraná a gente tem caso. Eu, particularmente, já atendi casos de meninos que sofreram essa violência. Então, a qualidade de vida deles é o que a gente preza, né? Que é encaminhando para quando ele estiver na vida adulta, ele olhar para trás e ver que ele superou e ele lutar para que nenhuma criança ou adolescente seja vítima do abuso sexual. O que é uma criança e um adolescente em vulnerabilidade social? Uma criança e um adolescente. A criança, vocês sabem que até 11 anos ele é considerado criança, né? E o adolescente é a partir dos 12 anos. A vulnerabilidade é quando ele é incapaz, que ele está ali numa situação na qual ele não consegue sair. E a social é o que envolve o ambiente, né? Aqui nós temos a Secretaria de Assistência Social e Família. É o que precisa de dar o alimento, aquele direito, né? Do direito ao alimento. Então, a vulnerabilidade social é quando tem aquela pessoa que não tem condições financeiras, condições, às vezes, psicológicas, outras condições. Então, a social é essa vulnerabilidade que temos também, não só a criança ou adolescente, também a gente tem adulto em vulnerabilidade social. Aquelas pessoas que vivem em condição de rua é uma vulnerabilidade social. Então, aí a criança é nessa idade, o adolescente é a partir dos 12 anos. Bom. E assim a gente continua aqui no podcast Ulisses Matozinho, né, com os nossos alunos Isadora, Vinícius e a nossa conselheira tutelar do município de Paraná, Leandra, e a professora Ana Maria. Mais alguma coisa? No espaço escolar, como trabalhar direitos e deveres dos alunos de forma que eles consigam pôr isso em prática? Eu acredito que a escola também ela faz parte dessa rede do sistema de garantia do direito. E também tem os conselheiros tutelares, vão levar informação, trabalhar aí com palestras, a professora escolher um tema aí da aula um dia para poder trabalhar com vocês em relação desses direitos, desses deveres, do que pode, do que não pode. Esse mês de maio, que é o Maio Laranja, como a princípio eu coloquei aí para vocês, a gente vai estar trabalhando também com esse tema da violência sexual. Fica aberta, hein, gente? Nossa agenda, eu acredito que está aberta, né, William? Para poder... Marcado para dia 16. Né? Ah, isso mesmo, para dia 16. Agora a gente vai ter uma palestra aqui com vocês. Então, é um tema que precisa ser trabalhado. Independentemente, se vocês têm dúvida em algum assunto daquilo que é de direito de vocês têm que buscar. Saber, Leandra, a gente quer uma palestra referente ao trabalho do adolescente aprendiz. Eu vou estudar, vou buscar e vou trazer informação para vocês daquilo que a gente pode informar e trazer para vocês. Conhecimento nunca é demais. Então, a escola, ela tem esse sistema de garantia, que também é os professores, para poder trabalhar esses temas que vocês têm dúvidas. Leandra, a escola é um espaço muito rico, né? Porque nós temos aqui criança, nós temos adolescente, nós temos adulto, nós temos pessoas diferentes, né? Desse tanto de gente diferente, imagina a gente como professor para atender cada cabecinha dessa, né? Mas a gente faz o possível, né? Para que eles sejam bem cuidados, né? A escola tem essa preocupação que eles sejam bem cuidados, que eles sejam bem atendidos. É isso que prima as escolas, eu acho que não só a Ulisses Matozinho, mas toda a rede, né, prima por isso, que a escola tenha um espaço acolhedor, que tenha um espaço, que seja um espaço de afeto, que seja um espaço bom para eles, né, para eles viverem. Eu costumo dizer assim que quando eu chego numa escola, ali eu olho para cada rostinho e penso, poxa, daqui vai sair um prefeito, daqui vai sair um deputado, daqui vai sair um policial, um militar, civil, policial federal. Aqui é lugar de sonhos. Lugar de buscar projetos para o futuro. A escola é lugar de buscar projetos para o futuro. Vocês são o agora e o presente. Então, quando eu chego na escola, que eu olho assim, os 200 meninos, eu falo, olha, daqui pode sair tudo que vocês quererem. E às vezes, infelizmente, eu penso até, às vezes pode sair até um que dá aquela curva, né? Que dá aquele que vai para o caminho ruim. Mas o caminho de vocês é vocês que vão escolher, é vocês que vão trilhar. E a escola é um lugar de trilhar mesmo sonhos e que seja sempre sonhos bons. A gente sempre tenta, pelo menos, a gente tenta encaminhar, né, nossos alunos
né, da melhor forma possível. Eu particularmente tenho um carinho imenso pela escola. Quando eu me formei, foi aonde meu pai e minha mãe quis que eu estivesse sempre, né? Eu acho que é por isso que eu sou professora hoje, né? Um sonho de infância, não me arrependo. E a gente vê em cada rostinho, em cada personalidade, né? A gente vê aí um desafio também, né? Porque sonhar pode, né? Nunca é demais, né? Isso, sonhar pode, né? Mas alguns até têm os sonhos poldados pela metade, né? Mas é importante ter sonhos, né? Eu sempre fui assim, bem para frente nas coisas. Então, assim, hoje, né, como conselheira, a gente é um processo de escolha. A minha formação é em serviço social, aí eu fiz uma pós também em escuta especializada para a gente também ter esse feeling, esse contato de como a gente olhar para cada rostinho, ouvir um pouquinho da história, um pouquinho das violações que eles estão sofrendo. Então, assim, eu sempre gostei de gente, eu sempre trabalhei com gente. Meu primeiro emprego, assim, bem que eu fiquei, foi num jornal. Então, é isso. Vocês precisam sonhar, vocês precisam acreditar e todos nós somos capazes. Todos nós somos capazes. E a escola é um leque, é o primeiro passo, né? É o primeiro passo de muitas conquistas de vocês. De onde que veio o seu desejo de ser uma conselheira? Eita! Então, eu tive uma proposta, eu sempre trabalhei na igreja, princípio igreja. E na igreja eu trabalhava como catequista, eu me servia como catequista e lá a gente já ouvia algumas crianças, algumas vezes acontecia uma violação. Eu sou filha de militar, meu pai é policial militar e às vezes ele chegava em casa, a gente ouvia, minha mãe também trabalhou na polícia militar e ouvia algumas coisas que a gente pensava, nossa, eu vou querer buscar para poder ajudar. Não vou negar, quando eu entrei no conselho tutelar, eu falei, eu vou resolver o problema da minha cidade. E é assim, infelizmente as políticas públicas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse. Mas eu acho que quando nós conseguimos ajudar uma criança, gente, vocês não têm noção o que é isso. Então, o desejo de estar hoje conselheiro tutelar brotou aí, lidando com criança e ouvindo, às vezes, algumas violações, né, que a gente pensava, será que se eu estiver lá eu vou conseguir? E eu consegui, eu tô aqui, já tô por 12 anos no conselho tutelar. Então, assim, eu acredito que eu já ajudei muita gente. E quem quis ajuda e quem falou, não, a partir de hoje eu vou sair desse caminho, vou entrar para esse, conseguiu. Só não conseguiu quem não quis. Então tá bom, né? Bom, mais alguma coisa, Isadora? Não. Então, o Maio Laranja, né, que tá vindo aí, eu acho que é um maio desafiador. É desafiador porque a gente sabe que por trás teve toda uma história de tristeza, né? E isso daí traz para nós, como educadores, uma forma de trabalhar ainda mais. Né? Revendo conceitos, né? Trazendo a família para dentro da escola, porque isso é importante, que escola, não vejo escola sem família, né? E eu vejo que o Maio Laranja vai ser um maio desafiador, justamente porque pelo aquilo que teve, né, a consequência dele, né? Deveria ser uma coisa bonita, mas não foi. Foi uma coisa feia, foi uma coisa horrível. E a gente está aqui para apoiar, né, a esse Maio Laranja. A gente está à disposição para vocês. Eu também acho desafiador ser conselheiro tutelar, porque você vai estar na pele das outras histórias, das outras famílias. E muitas vezes você não vai poder ajudar e você fica com a sensação de que você não pôde, né? Você tentou, mas não conseguiu, que vai além das suas possibilidades. E já querendo dizer assim que se você puder, faça umas considerações finais aí para nós, como foi. Ai, que bacana. Gostei. Obrigada pelo convite mais uma vez. O Conselho Tutelar está de portas abertas para receber qualquer convite desse e de outros para palestra. E dizer assim que hoje eu olho para trás do estar conselheira, eu vivi tempos bons, mas também vivi tempos ruins. Não tem como mesmo a gente lidar com o sofrimento de uma criança e de um adolescente e dizer assim, não leva para casa, deixe isso no seu serviço. Não tem como você não acordar na madrugada e pensar, será que o que eu fiz foi certo, foi errado, eu ajudei, eu não ajudei? Mas sempre lembrando
que vocês são o nosso futuro. E eu acredito sim que como conselheira tutelar, como vocês, como sujeito de direito, nós estamos fazendo, o Conselho Tutelar de Paraná está fazendo a parte dele, né? E buscando sim que as crianças ou adolescentes não fiquem em situação vulnerabilizada, nem na questão de familiar, que infelizmente ainda algumas coisas estão precisando de ser ajustadas, e nem na questão da vulnerabilidade social. Somos pessoas, precisamos de dignidade, e independentemente temos os nossos direitos e precisam ser garantidos. Então fica aqui nosso agradecimento, né, à nossa conselheira tutelar do município de Paraná, Leandra, a Isadora, nos prestigiou nossa aluna, Vinícius também nos prestigiou, obrigado Vinícius. E nós temos alguns bastidores, nós temos conselho tutelar também, que é o William, está agraciando com sua presença, o professor Fábio e a nossa aluna também, Isabela. E aqui fica o nosso abraço, muito obrigada e até a próxima.